Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos entrando aí, tia Soninha, Fábio já entrou. Ei, Luana, Dani, a turma toda, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom, são 5 horas, excepcionalmente hoje a gente vai estar tendo esse encontro, a gente vai bater um papo muito legal com o Fábio e a gente precisou colocar o horário às 5 por causa do fuso horário. O Fábio mora em Madrid, na Espanha, ou seja, 5 horas a mais, e por isso a gente teve que ajustar aí os horários para poder estar conversando com ele e estar trazendo aqui para vocês essa grande oportunidade que é conhecer um cara super bacana, com uma história incrível, um ser humano muito especial, um amigo considero muito, tá? Ele sabe disso e não tenho dúvidas que vocês vão ficar todos encantados e encantadas com o Fábio. E essa semana a gente só vai ter esse encontro, a semana que vem vou ter 2 encontros e aí vou passar para vocês, voltamos aí mais ou menos no mesmo horário. E de novo, o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, trazer uma história motivadora, trazer gente que está impactando a vida de outras pessoas, que pode e que eu tenho certeza vai impactar as nossas vidas também. A gente aqui nesta 1 hora, a gente não fala de política, economia, Covid, nada disso, a gente fala de gente, a gente fala de motivação, a gente fala, sabe, de fazer as coisas diferente. E essas lives todas ficam gravadas, muita gente começa a ver depois, então tem um canal no YouTube que é o Rogério Salume e fica no IGTV, no Instagram, disponível também para quem quiser ver. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, vai convidando aí no aviãozinho os amigos, para quem está agora meio sem ter o que fazer no final do dia, já dá uma convidada, traz aqui pra gente e vamos dar o like aí pro Fábio, que eu vou chamar ele quando ele entrar, um bocado de coraçãozinho. Um abraço pro meu amigo Leandro, que acabou de entrar aí, a borracharia mais chique do Brasil, empreendedor de mão cheia. Depois entre lá para ver a borracharia do Leandro. Vamos chamar aqui o Fábio, deixa eu buscar ele aqui e a gente vai falar com eles. Vamos lá. Buscar. Pronto. Transmitir ao vivo. Tô ficando bom nisso aqui, cara. A tecnologia tá. Vamos lá. Aí, ó. Aí o cara. Ele aí, Fábio. Boa noite, boa tarde. Não, boa noite, boa tarde. Bom dia, então, meio termo. É isso aí. Tudo bom, Bruno? Tudo beleza. Pô, que honra essa apresentação toda aí, cara. Fiquei até encabulado aqui. Você sabe que é verdade, né? Você sabe que a consideração que eu tenho por você, ela é verdadeira. Se eu fosse ter que contar aqui, todo a estima e a nossa história e o que a gente já passou junto, teria que, não é live não, tem que ser um canal aberto aqui para poder estar conversando com a galera. É recíproco. Obrigado por ter aceito aí o convite de participar aqui desse projeto. Como eu expliquei, o objetivo aqui, eu não sou um influenciador aqui, não são lives de milhares de pessoas. Meu objetivo aqui, cara, é sempre impactar uma pessoa por dia, entendeu? Tá levando para uma pessoa uma história bacana, palavras motivantes, o caminho que muitas vezes a gente já passou e que as pessoas estão ali saber como fazer, e aí descobre, escuta e consegue passar. É ajudar realmente a galera que está em casa, a galera que está querendo inovar, empreender, através de exemplos, através de histórias como a sua e de todas as outras pessoas que passaram aqui, que eu tenho muito orgulho
de ter tido os encontros. Então, obrigado, obrigado, Renata, que estive aí com a mão de você durante uma hora, porque são 10 horas da noite, né? Agora são 10 da noite aqui. Acabou de anoitecer. Era dia até há pouquinho. Deixa incrível isso. Acabou. É. Então tá. Olha só, eu vou fazer a sua. Não está dando um retorno, não, Fábio. No som aqui. Você está me escutando? Não, escutando normal, tudo certo. Só o som está voltando. Vou baixar um pouquinho. Tá melhor agora? Vê aí. Agora melhorou. Melhorou. Porque estava aí, né? Bom, vou fazer a sua apresentação aqui para as pessoas, para contextualizar aqui quem é o Fábio. Você vai falar um pouquinho de você. E eu tenho aqui uma construção de 6 pontos que a gente vai trocando ideia. E aqui, cara, é bate-papo, hein? É como se a gente estivesse tomando um vinho, batendo papo. Não tem nenhuma regra e não tem nenhum tipo de vamos dizer assim, obrigatoriedade, tá? Então, vamos lá. Combinado. É o seguinte. Como eu falei com vocês, eu estou hoje encontrando com o Fábio Burgioni, um amigo, um grande amigo, casado com a Renata, também uma pessoa incrível, pai de 3 filhos, o Lipe, o André e o Lucas, né? São os 3 zagueiros, centroavante e atacante ao mesmo tempo. O cara consegue administrar isso aí tudo. E a gente vai falar um pouco de família lá na frente. Ele atuou já como conselheiro em grandes empresas, né? Como a Smiles, a RBS, e a própria Wine. Ele é sócio nosso aqui na Wine. CVC Turismo, foi vice-presidente da Telefônica no Brasil. Eu acho, se eu não me engano, depois, não sei se é isso, você foi mais novo, vice-presidente aqui, quando você assumiu. Acho que um dos mais novos, não sei se o mais novo, mas era bem novo, era bem novinho. Bem novinho e já foi vice-presidente da Telefônica no Brasil, né? Foi um desafio enorme. Foi um desafio enorme. Fui de algumas áreas. Depois foi CEO da Ibrix Digital, gestor de negócios na Credicar e atualmente o Fábio mora em Madrid, na Espanha. Ele é diretor global da área de consumo do Grupo Telefônica, né, que é o dono das marcas Vivo, O2, Movistar, entre outras. Fábio é um super atleta, e a gente também vai falar sobre isso. Tem uma dedicação à família, aos amigos incríveis, eu posso falar e ratificar. Reconhecido aí no mercado pela turma como um exemplo de gestor, focado muito em gente e inovação. Né? Administrador, especialização em marketing, cursos em Harvard, em SEAD e mais onde tiver, o cara vai atrás. Paulista ou italiano? Paulista, opa! Paulista, né, velho? Mas aí na veia corre a Itália. Paulista e corintiano. Meu avô era italiano. Eu deveria ser palmeirense, como ele. Mas aí eu perverti o caminho com aquela época de Sócrates, Casagrande e tal. E aí eu virei corintiano. Aqui, mas eu sou nascido em São Paulo. É corintiano, mano. É corintiano. Mas tem na veia aí a Itália, né? A família italiana, a comida, a massa, aquela confusão da casa, tudo isso aí. Muito, muito. Fala com a mão até na live no Instagram. Então, esse aqui é o Fábio, né? Isso aqui são as suas, vamos dizer assim, são as suas iniciativas, iniciais, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ótimo resumo, muito bom. Tem alguma coisa aqui a mais para acrescentar no seu currículo? Cara, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar assim quando eu apresento um pouco da minha trajetória. É uma coisa que tem a ver com o pessoal e com o profissional, que é o amor pela vela, né? Você comentou da história do esporte. E o meu primeiro trabalho, a minha primeira profissão foi ligada à vela. Eu comecei a ser professor e treinador de Optimist, que é a classe onde as crianças começam em vela competitiva, quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Com 15 anos eu vendia barco. E aí, com 16, 17, eu já era sócio de uma loja de barco. Então, a minha vida profissional se juntou com a minha vida pessoal muito no início através da vela. Então, eu sempre, quando conto um pouco da minha história, falo isso porque acho que influencia em muita coisa. Porque foi como você começou, né? Então, você começou na área comercial e de relacionamento, porque quem tem loja, quem tem que se relacionar com as pessoas para poder vender. E com uma oportunidade incrível que é poder ensinar para criança. Que eu acho que é um desafio enorme, porque você, em ser professor de qualquer coisa, você precisa aprender e treinar muito se comunicar, porque se você não conseguir comunicar o que você sabe, ninguém vai aprender. E a criança é muito genuína, é uma oportunidade ótima, porque se você comunicar mal, ela olha para você e fala, não entendi, ou ela fala tudo errado, não tem muita cerimônia.
Então, foi muito legal. Eu acho que me ajudou muito a moldar a forma com que eu me comunico, essa oportunidade de ter sido professor de criança logo cedo, né? E como jovem, né? Que é uma coisa ainda mais complicada. Nessa fase, a pessoa ainda está meio assim, pô, vou ter que ensinar a criança. Você está a fim de curtir, de velejar, ou de fazer alguma coisa. Estava ali ensinando a É, criança. Cara, olha só. Vamos falar um pouco da sua história profissional, que aí depois, sabe, eu vou entrar um pouco em cultura, sabe, a importância do relacionamento, do ser feliz no esporte, a família, mas na sua parte eu conseguiria desenhar o Fábio assim, vários diferenciais, né? Várias coisas. A disciplina, o relacionamento, o saber ponderar ambos os lados, né? Sempre ajudando as pessoas, ouvindo muito para tomar suas decisões. Mas como é que foi? Conta aí para a gente como é que foi essa construção do Fábio executivo, que é um empreendedor, né? E você tem muita história de empreendedorismo, até você chegar aonde você está. E aí a gente vai deixar um capítulozinho para falar um pouco das ações que você tem visto acontecer no mundo, que eu acho que é legal trazer para as pessoas aqui as novidades. Mas como é que foi essa trajetória aí, Fábio, cara, para se transformar nesse executivo global que é hoje? boa. Olha, eu divido até aqui em três ou quatro etapas, mais ou menos, bastante diferentes assim e complementares na minha formação. Então tem um primeiro bloco que é esse que eu estava comentando, de empreender, de começar a trabalhar muito novo, com o que eu gosto, com a vela, sendo professor. Depois eu fui para a loja e foi uma época que, de certa forma, injetou para mim aquela coisinha do empreendedorismo, sabe? Do tomar o risco, de fazer você mesmo, de correr atrás, de ter que vender, como meu pai dizia, o almoço para pagar o jantar, e de fazer um monte de bobagem, porque imagina, eu resolvi que eu ia me dedicar ao mercado de vela competitiva, porque vela de passeio para mim não era o que eu queria, no estado de São Paulo, que nem mais tem. Então já errei no mercado algo assim logo de largada. E aí eu fui aprendendo um pouco com essa história toda. Então esse é um primeiro bloco. Depois eu tive um segundo bloco como executivo, onde eu comecei na Credit Card, era administrada na época pelo Citibank, pelo Itaú, ainda era tudo junto, Redcar, Orbital, Credit Card e tal. Muito relacionado a toda a parte de marketing analítico, de dados, de tomar decisão, porque naquela época, talvez isso era em 96, 97, os cartões de crédito eram a maior fonte de informação de cliente, comparado com qualquer indústria. Então, tudo isso de segmentação, de fazer target de oferta e tal, era algo que lá era natural e em outras indústrias não era ainda nada, né? E logo na sequência, a minha experiência de 11 anos na Telefônica, onde eu pude ser responsável, resumindo muito, eu pude ser responsável pelas áreas de pequenas e médias empresas, pela área de residencial, que é o massivo, e também pela parte de empresas, como VP, como principal pessoa dessas áreas. E eu tive a sorte aí de estar envolvido nos projetos de inovação e de tecnologia na Telefônica. Então, o lançamento do Speed, que foi a primeira banda larga que existiu no Brasil, o lançamento de produtos de TI, quando o TI começou a se misturar com o telecom, então a gente lançou posto de trabalho informático na área de PIMES, ou a parte de data center em empresa. Então, teve esse quê de tecnologia e inovação que veio daí. Mas se eu somo esse bloco de corporação, essa experiência Credit Card, telefônica junto, eu acho que foi um segundo bloco que me deu uma ajuda para lapidar a minha capacidade de tratar gente distinta, de tratar interesses distintos, de entender o mecanismo dessas corporações como funcionam, que são coisas complexas, né? De governança muitas vezes complicada, cruzada, matricial, de gente muito diversa. Então, o meu projeto na Telefônica, por exemplo, começou com um pós-privatização, onde tinha muita gente que vinha da Telesp antiga, muita gente que vinha de consultoria, muitos espanhóis que estavam lá, era um composto de culturas muito diferentes. E aí eu acho que esse segundo bloco, então, me ajudou a lidar com isso, a aprender, a respeitar, a escutar, a ponderar, um pouco fazer mediação entre os pontos de vista e fazer com que a coisa caminhe.
Aí eu tive um terceiro bloco, que foi o meu bloco de BRICS, de EB Capital. Eu tive lá uma oportunidade imensa, é um misto de Venture Capital, depois de Private Equity, de investimento em empresas de tecnologia menores a maiores, foi onde a gente se conheceu, onde a gente teve a oportunidade de investir na Wine. E aí, pô, eu tive o Duda, a Andiara, o Pedro, a Luciana, o Felipe, o Ricardo Hudson, um time relativamente pequeno, mas de gente de muita qualidade, tentando fazer um híbrido entre essas duas coisas, de empreender, porque a gente estava criando um negócio novo a partir do grupo RBS, então ali era um startup dentro de um grupo grande, depois com outros investidores, virando mais fundo, etc. E, ao mesmo tempo, com uma relação muito perto dessas empresas menores ou de médio porte, que precisavam de uma ajuda de fora, financeira e não só financeira, para poder crescer. Então, foi um bloco de aprendizado de M&A, de lidar com o empreendedor, de novo, de reforçar e respeitar os interesses e os potenciais e as capacidades de cada um, enfim. Então, eu sou um bloco que acho que me ajudou até essa visão do investidor e não necessariamente do operador das empresas. E agora, o último bloco que eu estou vivendo há 2 anos é a minha primeira experiência internacional. Eu queria muito isso para mim, para minha família. A gente está aqui em Madrid há 2 anos e pouco. É uma posição muito ligada à inovação. Eu tenho uma responsabilidade pela estratégia de produtos globais e pelo desenvolvimento de produtos globais da Telefônica, do Grupo Telefônica, em várias geografias. Os produtos de inovação passam por desenvolvimentos do meu time, do nosso time, onde a gente está envolvido. Então, eu tenho desde gente de business development até os desenvolvedores mesmo que ajudam a colocar esse negócio no mercado, desenhadores de UX e tal, em coisas onde a gente está tentando usar a tecnologia para o futuro. É uma experiência diferente na perspectiva de visão de longo prazo, tecnologia, transformação, inovação, que eu imagino que a gente vai falar um pouco mais para frente. E também é uma experiência diferente nessa perspectiva de outra cultura, de viver fora do país, de lidar um dia com um alemão que tem um jeito de pensar, com um inglês que tem outro jeito de pensar, com um brasileiro, com o próprio espanhol. A Telefônica está em muitas geografias com gente muito boa em cada uma delas. E as operações, a Vivo no Brasil, ou a O2 na Alemanha ou no Reino Unido, são muito autônomas. Eles têm uma equipe muito forte e a gente do Global tem que fazer um papel muito de complementar com esses produtos e com essas inovações. Então, é um desafio cultural, trabalhar em outro idioma todo dia é sempre um desafio, porque essa nuance da comunicação entre as pessoas e você tentar fazer esse papel de ajudar as coisas a acontecerem num idioma que não é nativo seu também é um desafio, seja o inglês, seja o espanhol. E é isso. Então, esses são os blocos assim que eu acho que formam um pouco as minhas capacitações e como eu vim trabalhando. Essa divisão que você fez em bloco é legal, que a gente poderia estar aqui fazendo várias conversas em blocos até focada nisso, né? Fala lá do começo, do empreendedor, ou seja, e aí tem algumas pessoas aqui que acompanham a gente que são empreendedores, que estão na dúvida se vão, se não vão. Ai, mas como é que eu vou começar? Vai começar assim, ó, de blocos. Começou vendendo peça e barco, né? Numa loja. Hoje está como rede global, então ninguém começa lá em cima. As pessoas vão criando sua história. Então você tem esses blocos. Agora, do segundo para o terceiro bloco, eu acho que tem um aprendizado aí que a gente pode dividir com uma turma e depois a gente vai especificamente para o quarto, que é o atual. Quando você entrou numa corporação grande, você é um executivo, foi lá crescendo, reconhecido no Brasil, né? Ou seja, sua língua nativa, na sua cidade. Então, ok, ali você está crescendo como qualquer jovem que está ali naquela batalha e estava empreendendo também dentro da empresa, porque se você não empreendesse, você não subiria, não chegaria onde você chegou, e as pessoas acham que empreender é só fazer fora, é uma grande mentira, né? Você empreende onde você está, fazendo muitas coisas. Só que aí você começou a aprender muito de governança, dessas forças que você bem disse aí, e aí você sai de uma corporação para ir para uma outra empresa que estava sendo criada, foi convidado para criar essa empresa, que começa a lidar com o empreendedor.
Aí você trouxe um time que eu conheci todos eles ali, que são pessoas que também vieram desse universo de empresa, uma cabeça, né, de governança, de ajudar, de ter uma visão mais estratégica, de linkar essas partes todas, mas para falar com o empreendedor, que é um outro universo, que pode um dia chegar a ser essas companhias grandes e evoluírem, ter todo esse escopo de negócio, mas é uma outra realidade. E aí, o que que você viu, cara, nessa mudança? Primeiro, assim, o que que você viu? Porque você lidou com vários empreendedores. E aí, você é um cara que pode falar assim, o que é que você viu entre os empreendedores que vão e os que ficam, porque você conseguiu acompanhar alguns, né? O que que é a diferença desses empreendedores que você ajudou ajudou a acontecer, uma vez que você veio de um universo corporativo e caiu num universo completamente desconectado, que estava sendo fomentado no Brasil, né? Quando você começou lá no começo de 2000, estava começando esse negócio. É, essa é boa pergunta. Eu acho que tem um pedaço de aprendizado meu e do time todo da eBricks, que era a RBS Digital, eBricks, depois EB Capital, desse grupo. Eu acho que aí teve um aprendizado grande desse grupo. E talvez, para o nosso lado, o principal aprendizado é a história, é óbvio, né? Olhando de trás para frente, mas é a história de você ser capaz de escutar, de você ser capaz de respeitar, de verdade abrir os ouvidos para entender o ponto de vista do empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, está colocando toda a vida dele naquele projeto que está acontecendo. Então, tem um apego, tem um link emocional com aquela história que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado no sentido de abrir os ouvidos mesmo para poder escutar. E eles são muito diferentes entre eles. Então, ter a expectativa que vai vir o mesmo formato, principalmente no Brasil, onde não tem uma uniformidade, não é aquele empreendedor típico assim, se a gente comparar com os Estados Unidos, né? Os caras são mais ou menos parecidos, né? A formação, a indústria mais madura faz com que o perfil do empreendedor seja mais ou menos parecido. Que é bom e é ruim, mas isso é outro debate. No Brasil, eles são muito diferentes, ele vem de caminhos e de histórias muito diferentes. Então, acho que a gente aprendeu com o tempo a escutar muito. E talvez uma vantagem daquele time, e que até hoje eu vejo isso quando eu falo com eles e tal, é que a maioria das pessoas, apesar de estarem num fundo, ou numa empresa de investimentos, que é um tema bastante financeiro, eram pessoas oriundas ou de empreender ou de operar negócios. Então, pelo menos, essa conversa com os empreendedores não era tão financeira, no sentido de ser só quanto que é o número, toma aqui, dá lá. Porque as pessoas tinham uma experiência operacional onde o nível da conversa ia para uma camada um pouco mais operativa. Claro, às vezes gera alguma fricção, porque você começa a entrar um pouco mais no detalhe do que é a expectativa do empreendedor, etc. Mas eu acho que isso para mim, é uma coisa boa que aconteceu e que segue acontecendo, porque no final a gente vive de vender coisas, né? Por mais complexo que as pessoas queiram transformar os negócios e colocar nomes bonitos, etc., é o seguinte, tem que comprar um pouquinho mais barato, tem que vender um pouquinho mais caro e o cliente que comprar tem que ficar satisfeito para voltar e comprar outra vez. Isso é para uma padaria ou é para um software super sofisticado de sei lá o quê. Então, esse viés operacional foi interessante. E aí, indo para o lado do empreendedor, talvez a principal coisa que para mim me marca até hoje é que a variável que mais determina o sucesso de uma empresa, de verdade, é a capacidade do empreendedor. E não se o projeto é um projeto espetacular ou no mercado espetacular. Porque quanto menor a empresa, a maior a certeza você tem que ela vai ir mudando seus caminhos, né? Vai pivotando, como se diz no mercado. Então, o que você precisa é que as pessoas que estejam lá sejam realmente boas, porque elas vão mudar a ideia no meio do caminho. Elas precisam ter essa capacidade de mudar, interpretar e fazer acontecer. Agora, é muito difícil você selecionar quem é bom de quem não é bom, porque é bonito isso na teoria, mas na prática, como é que faz essa investigação? Em um mês de conversa antes de fazer um investimento, 2 meses, você não conhece de verdade as pessoas, né? Então,
no final das contas, para mim, tem algumas características pessoais e não técnicas que começam a ser referência para isso. Então, a forma com que esse empreendedor encara os desafios, se realmente ele é um cara muito rápido na resposta, o senso de urgência é de verdade aplicado a tudo. E você consegue sentir nas pequenas coisas. Quando você está conhecendo, negociando e tal, ou você manda um e-mail, ou você liga para o cara, ou você manda um WhatsApp, o cara corre atrás, ele já te responde. Ou você pergunta, pô, eu estava com uma dúvida nesse negócio aqui, o cara já, em vez de responder só a dúvida, já responde a dúvida e mais um pouco. Então aí você já faz um check, você diz, pô, esse cara tem senso de urgência, né? Ele não faz o para cumprir tabela, ele vai mais para lá, ele vai além. É um fator importante. Outro fator importante os caras que são muito egocêntricos no sentido de eu faço e não sei o que e tal, geralmente são complicados. Pode ser que tenha aí um gênio que vai levar o negócio a não sei aonde, mas geralmente os caras que chegam, tem eu, meu sócio, outro sócio, nós três pensamos desde o início, a participação é igual entre os três, você começa a ver aí traços de capacidade de doar, de capacidade de oferecer, de contribuir e, por consequência, de formar equipe, de formar time, de garantir que as coisas funcionam. E eu sempre me atento a como é que as pessoas tratam as pessoas, né? Você vai vendo, pô, como é que esse cara fala com o outro, independente do nível hierárquico. E aí, quanto melhor o cara trata quem menos tem poder, mais demonstra que tem bom caráter, que é bom gestor de pessoa, etc. Então, para mim, essas variáveis de senso de urgência, de ir além, e essa outra variável de não ser egocêntrico, não ser dono da verdade, de saber compor, de ter os sócios, de saber que tem que ter um cara de TI forte e outro cara comercial forte, um outro cara de número forte, sei lá, por um exemplo, são características, para mim, importantes. E aí tem as outras coisas, né, Rogério, que fortalecem, sabe? Você saber que o cara já passou por alguma experiência, que já tenha falhado, não só acertado, coisas que hoje são, de alguma forma, um pouco mais de livro, mas que continuam valendo. A experiência boa não é só a que é a de acerto, é a de erro, é falar com as pessoas que tenham trabalhado ou vivido com essas pessoas. Então, eu acho que quando você consegue descobrir essas coisas, são os empreendedores que dão certo, né? Esse ponto do errar virou meio que um tabu, né, Fábio? Se você pegar, agora que está mudando, mas antigamente você conversar com alguém e falar que errou ou que não deu certo era uma vergonha, sendo que qualquer país bem desenvolvido, com um ecossistema de empreendedores, de empresas nascendo, sabe, de coisas acontecendo, as pessoas erram, porque é através do erro que você fortalece as suas teses e você busca acertar e ir por outros caminhos. É muito simples isso. E a gente está começando a ter isso agora. Mas fazendo um resumo do seu posicionamento, eu acho que assim, o que você viu quando você conseguiu mesclar essas empresas é que tem que saber vender, tem que gostar de vender e tem que se relacionar, saber se relacionar. Porque gente, no final do dia, é que vende, né? E gente é que faz o cliente estar feliz. Então, se você conseguir colocar esses dois pilares aí de forma estruturada no seu negócio, se isso fazer parte de verdade de você, você acha que está num caminho um pouco mais propício a ter sucesso com o É, seu projeto, né? e eu acho que essas coisas, Rogério, complementando, se medem mais pelos exemplos que você vê as pessoas fazendo do que necessariamente pelas ideias ou porque as pessoas falam. Por isso que eu tentei, de alguma forma, dar exemplos, porque o cara disse, não, eu gosto de somar, de gente, né? Parte importante de fazer acontecer, porque tá. Mas é o seguinte, eu tenho 80% da companhia e 20% é dos investidores, e os caras que trabalham comigo aqui não tem nada da empresa. Entendi o discurso, mas na prática não está oferecendo muito para todo mundo estar no mesmo barco, entendeu? Então, eu acho que essa história do exemplo e dos fatos é onde a gente tem que olhar para saber se é verdade isso, né? Se não é da E, boca para fora. e a gente consegue perceber se a pessoa está fazendo por amor também, né? Porque se ela está fazendo só querendo dinheiro, você também Não vê na vai. cara que aquilo não vai decolar.
não vai decolar. Não tem É, jeito, cara. O empreendedor que faz alguma coisa só pensando em grana, só pensando em dinheiro, aquilo não vai decolar. Ele vai olhar para o negócio simplesmente de forma monetária. Mas quando ele faz a coisa, pô, ele está apaixonado pelo projeto dele, pelas pessoas que estão em volta, por aquilo que ele está ali tentando construir, pela história que ele está querendo construir, a coisa vai fluir diferente. Então tem esse negócio do brilho nos olhos. E é verdade isso. Tudo é. funciona melhor. Isso, a história para mim dos barcos tem muito a ver com isso. Por isso que eu sempre digo quando me perguntam o que, que eu fiz, porque me ensinou de tudo, e mesmo com os erros que eu cometi trabalhando com barco e tal, me ensinou isso, que quando a gente gosta daquilo que a gente faz, ou que a gente trabalha está relacionado a um assunto que para a gente é interessante o suficiente para a gente ficar motivado, a qualidade do nosso trabalho melhora. Porque no final, o que vai fazer a sua empresa dar certo ou sua carreira dar certo é você estar, no momento que você está trabalhando, naquele tempo da sua carreira, entregando o melhor possível que você pode entregar naquele momento. E aí, por consequência, as coisas vão acontecendo. Agora, isso só acontece se você estiver envolvido em coisa que é legal. Porque se você estiver envolvido em coisa que você realmente não gosta ou não acredita, você não vai fazer Você não bem, vai né? entregar. Você não vai entregar É o difícil, negócio. porque às vezes as pessoas não têm a oportunidade de escolher tanto. É bonito na teoria, mas, porra, o cara tá precisando de emprego, a família é difícil e tal, aí aparece um emprego numa indústria que ele não gosta muito, tem que pegar, né, cara? Mas talvez tenha que ter na cabeça que, pô, eu não vou me acomodar aqui. Eu vou fazer esse trabalho aqui, não é uma indústria que eu gosto tanto, vou respeitar, vou fazer bem, mas na hora que tiver oportunidade, para onde eu vou? Qual é aquele negócio que me move? Então, não é ser hipócrita ou ser simplista e dizer, não, só pode trabalhar no que se apaixona, porque as realidades das pessoas são diferentes, mas eu acho que mesmo para essas realidades mais difíceis, tentar em algum momento ir para um lugar onde você gosta mais, não pode perder isso de perspectiva, porque aí você caminha para essa direção, né? É, são as duas coisas mais difíceis da vida, né? Você já ouviu falar isso também. Educar filho é uma e a outra é fazer profissionalmente o que você gosta. E É, é isso. Você tem que trabalhar, tem que sustentar, você tem que ter recursos para poder viver e ter uma vida minimamente confortável. E muitas vezes você não está no momento de, pô, vou buscar ali, me arriscar para fazer o que eu gosto. Então vai, faz, mas não tira da cabeça aquilo que é o seu propósito, aquilo que é o que te faz feliz. Porque quando você faz uma coisa que te deixa feliz, é o que você entrega mais. Você entrega com mais qualidade, você é observado de forma diferente. E aí começa um ciclo, cara, que ele não para, ele vai só aumentando. é isso E é o que mesmo. acontece. Acredito muito nisso. É, aí eu vou fazer agora, vou direto para essa sua fase aí, né? E a gente precisa saber, né, como é que é ser head global, cara, de uma empresa como a Telefônica, que fala muito de tecnologia, milhões e milhões de clientes, né? Uma empresa realmente global no sentido real da palavra, está presente em não sei quantos países você pode falar aí. Mas aí tem uma história que eu queria, assim, alguns pontos que eu queria que você falasse. Bom, você trabalhou no telefone, foi vice-presidente, saiu, voltou para a Telefônica, numa posição maior. Que é uma outra coisa que as pessoas acham assim, poxa, não, se eu sair, eu não vou ter oportunidade. Posso falar não? Eu sempre falar assim, você tem, na real, a história de que você saiu, você chegou para alguém e falou, cara, eu estou saindo porque eu quero empreender, quero fazer um negócio, só que voltou, porque o reconhecimento do profissional que entregava, do profissional que fazia diferente, isso não se apaga. A história está lá. Então, você fez esse ciclo, né? Então, aí envolvido tem uma decisão da família, eu queria que você falasse um pouco com a gente como é que é essa. Não foi o Fábio que foi para a história, foi a É. família, né? E a vida tem ciclos, né? A gente tem que estar atento a esses ciclos e aproveitar da melhor forma. Então, conta para a gente aí como é que é essa passagem, internacionalizar, sair da empresa, voltar para a empresa, ir para uma empresa global que só pensa em tecnologia mesmo, em gente. É. Pô, que período legal, né? Você fazendo a pergunta aqui, eu tava pensando, puta, mas que oportunidade. Esse é um pouco a minha sensação, assim, quando eu escuto essa pergunta. Então, tentar dividir a resposta. Primeiro, a história de ter voltado para a Telefônica é uma honra imensa, é uma oportunidade imensa, né? Os caras terem
terem me convidado para voltar depois de 8 anos fora é um reconhecimento muito relevante, como você falou, né? Pô, a gente sai sempre acha de alguma forma que saiu e já foi. Ser convidado 8 anos depois bate um orgulho, porque o que eu fiz lá atrás, de verdade, parece que foi bom, né? Porque senão. E aí eu acho que é uma. Primeiro é o seguinte: quando você sai, faz um bom trabalho e também você sai muito bem para um projeto que realmente tinha uma justificativa da saída, eu saí da Telefônica para empreender, para abrir, construir, passar para um mundo de operador para investidor, para sair da empresa para ir para um venture capital, para um private equity com outros investidores, era uma mudança muito representativa de carreira. Então, provavelmente, se eu tivesse saído de lá, mesmo trabalhado bem, para ir trabalhar num competidor, eu não teria voltado. Então, a forma com que você sai, para onde você sai, também é bastante determinante. E depois é a cultura da própria empresa. Essas empresas grandes, claro, tem muita cultura, mas também são feitas de pessoas, né? A cultura é feita para. E as pessoas da Telefônica são pessoas muito sérias, muito corretas, muito justas, e que sempre me acompanharam, mesmo nesse período em que eu tive fora da Telefônica. E aí, a outra parte é a parte do vir para cá, de tomar decisão, de vir a família toda, né? Eu acho que essa história está sendo para a gente uma aventura. Desde o começo eu falei para os meus filhos, essa é uma aventura que vai começar. Igual dessas que tem nos desenhos e nas coisas, sabe? E a gente falou, a gente tem que encarar isso como uma aventura. E uma aventura tem um monte de coisa legal. Aliás, tem muita coisa legal, mas também tem coisa difícil. Porque você deixar os seus amigos no seu país, você deixar a sua língua lá guardadinha para falar outro idioma, construir essas relações tudo de novo, você ficar longe da sua avó, do seu primo, da sua irmã, dos seus melhores amigos e tal, isso tudo custa um preço. Para ganhar o quê? Para ganhar, aprender que o mundo não é só onde a gente vive, para aprender que tem gente que pensa diferente, para aprender e conhecer a história do mundo a partir de outra perspectiva, para aprender outro idioma, aí, enfim, dá para eu ficar aqui listando um monte de coisa que a gente está aprendendo. O saldo dessa aventura é muito positivo, porque eu acho que a gente está, tanto eu quanto a Renata, abrindo mão de muita coisa. A Renata continua trabalhando na empresa dela de forma remota. Agora, essa situação toda que todo mundo está vivendo vem reforçar que dá sim para trabalhar, então está remoto, mas teve que abrir mão de muita coisa, ficar longe dos pais e tudo mais, eu também, da minha família. Mas o nosso balanço é que a gente está mais ganhando do que abrindo mão. Por um tempo, eu não me vejo eternamente morando fora do Brasil, eu sinto falta de muita coisa dos meus amigos e tal. Não tenho uma data pré-definida para voltar, mas eu tenho na cabeça que um dia a gente volta. Então, é um pouco isso o momento que a gente está vivendo. Para terminar, o que eu tenho tentado fazer sempre na minha vida é dar um direcionamento das coisas que eu quero fazer, que não seja nem muito amplo, nem super específico para que eu me frustre. Então, eu tinha essa história de, um dia eu quero morar fora, trabalhar fora, ter essa experiência profissional, pessoal, numa perspectiva mais global. Mas nunca coloquei uma meta que tinha que ser no dia tal, fiquei obcecado para não sei o quê, que tinha que ser nos Estados Unidos ou na Europa. Essa obsessão. Eu falei, não, aí se eu for trabalhando assim, as coisas vão aparecendo. Então, e a mesma coisa agora para a volta. Eu acho que isso tem me ajudado um pouco a gerenciar um pouco as ansiedades e as frustrações, sabe? Porque se a gente coloca umas coisas muito específicas, a chance de não dar é enorme. Mas também se a gente não põe nada, a gente fica meio perdido na vida para tomar esse tipo de decisão. E, enfim, estou muito feliz. E a Espanha não podia ter sido melhor. Assim, eu adoro os espanhóis, adoro aqui, adoro o lugar para viver. Ter vindo para a Europa é uma oportunidade, porque eu acho que aqui os caras dão uma lição de equilíbrio entre vida pessoal e profissional que é exemplar. Então tem um capítulo aí, depois se der tempo a gente fala de como é que é a experiência de viver na Europa e na Espanha, os prós e cons e tal, que para mim é muito legal. A gente já entra nele, mas, Fábio, o que você está vendo, cara, na sua posição
e aí para a gente sair dessa parte mais presa em 5 minutinhos, o que você está vendo que está acontecendo com o mundo, cara, em termos de tecnologia? Como é que essa tecnologia que está vindo aí, que está chegando, que você tem você tem o prazer, né, tá antes da gente vendo, porque você está ajudando a construir essa nova tecnologia. Como é que você está vendo o impacto dela na vida das pessoas? Porque a galera fala que tecnologia está vindo, que vai tirar emprego, que vai mudar o mundo, que as pessoas vão morrer de fome. Para onde é que a gente está indo? Você, na sua posição, para onde é que a gente está indo? Bom, eu acho que essa lógica de que a tecnologia está tirando os empregos, não sei o que e tal, é um negócio que é perda de tempo ficar falando, porque primeiro que não é assim, pode ser assim em um caso específico, mas de forma geral não é assim. Um dia a tecnologia a luz tirou o emprego do cara que acendia o lampião nos postes. Então não ia ter luz elétrica, porque imagina quanto emprego que gerou a luz elétrica em detrimento de tirar o emprego do cara que acendia a luz no poste, as lamparinas. Essas coisas a gente não consegue enxergar. Então, claro, pontualmente ela vai gerar alguma coisa. Então eu não gasto muito tempo com isso, porque eu acho que o passado já mostrou e a história explica muito o futuro, né? Do lado da transformação, tem essa história de tudo estar conectado, é a transformação central, eu acho, que a gente vive, né? Seja para a quarta revolução industrial, a coisa da internet das coisas, seja no relacionamento das pessoas. Então, esse alto nível de conectividade tem gerado uma possibilidade de transformação na vida das pessoas, das empresas, de uma forma como nunca se viu. E é por aí que eu acho que tem caminhado muito forte a inovação. Eu tenho a sorte de estar numa empresa como a Telefônica, que tem a conectividade como o core do seu trabalho. Então, a gente, de forma direta ou indireta, tem uma ligação muito intensa com essa transformação a partir da conectividade, a partir da banda larga, da conexão entre as coisas, seja a fibra, o 4G, o 5G, essa história toda. E aí, essa inovação, Rogério, tem alguns elementos importantes para mim, que eu acho que são como alimentos para os produtos e serviços que vão se desenvolvendo em cima dessa camada. O primeiro alimento importante é a informação, são os dados e o quão real-time eles passam a ser. Então, tem se construído produtos e serviços, e cada vez mais isso tem acontecido, baseado na capacidade de você extrair dado em tempo real. E, em função disso, desenvolver produtos que facilitam a vida das pessoas, ou melhorar a produtividade da tua fábrica, da tua indústria, da tua empresa. Semana passada, a Telefônica tem um projeto que chama Wayra, que é espetacular, é um desses de investimento de corporate ventures, sabe? A gente vai investindo em startups, também tem inovação interna e tal. E tem uns concursos, né? Onde as pessoas vão lá e apresentam projetos. Um dos projetos era muito legal, que era usar todos esses dados real-time e a inteligência artificial para poder gerar uma melhor qualidade de vida para as pessoas da terceira idade. Então, eu estou colocando os projetos de inovação bem longe, tá? Depois eu dou alguns exemplos mais de projetos mais comerciais. Mas então, você olha o uso do dado para que a partir de um óculos ou a partir do próprio celular, você poder ajudar pessoas de terceira idade a coisas tão simples quanto, na hora que ela olhar um micro-ondas Panasonic e tem aqueles 5 botões lá que você nunca sabe bem como é que para descongelar ou como é para não sei o quê, só de aproximar o seu celular do micro-ondas, sai na pauta assim, você quer o quê? Congelar? Faz uma interface por voz, eu quero congelar. Aí ele já lê que aquele é o Panasonic, ele já tem os dados de como é que funciona do manual do Panasonic, ele traduz aquilo para aperta o botão da direita. E o cara aperta o botão da direita e o micro-ondas do Panasonic funciona e você tirou a complexidade do negócio e fez os dados em real time, toda essa conectividade, ajudar a qualidade de vida para uma pessoa que não tinha tanta familiaridade com um processo mais tecnológico. Então, desde projetos de transformação, até coisas
como, não sei, agora eu dou um exemplo mais comercial. A gente lançou faz pouco tempo os carros conectados. A gente tem um produto de carro conectado, onde com um aparelhinho pequeno você consegue. E aí, essa história do carro conectado tem a ver com o IoT, né? Da internet das coisas, que tem aplicações imensas, desde rastrear uma wine box, né? Para saber onde ela está e dar informação de qualidade para o cliente ou para o operador logístico, até, por exemplo, um chipzinho colocado dentro do seu carro ajudar você a telemetria do seu carro. Está indo bem, está indo mal, onde você freia, como é que você faz para economizar, como é que você faz para lidar melhor com a manutenção. Aumentar o nível de segurança, colocar o Wi-Fi dentro do seu carro. Enfim, uma infinidade de coisas. Aí você fala o seguinte, pô, esse negócio, tem um botão de alarme geolocalizado, aquele chipzinho já fica conectado tanto com a polícia quanto com o teu guincho, com não sei o quê, então automaticamente ele lê. Se tiver uma parada brusca, ele já faz com que acione a emergência para poder te buscar sem você precisar colocar a mão. Aí você diz o seguinte, pô, eu preciso ter um carro novo, cheio de tecnologia, que isso aí esteja todo embarcado? Não. A gente está comercializando aqui na Espanha isso e custa 6 euros por mês. E tem isso tudo e mais o carro está com Wi-Fi, 7 euros por mês, sei lá. Então, esse tipo de aplicação da conectividade dos dados, eu acho que é uma inovação. E por fim, assim, só para não deixar de comentar, tem uma transformação muito dentro dos domicílios, né? As casas conectadas, toda essa conectividade dentro das casas, o e-health, a telemedicina, o entretenimento, a mudança da lógica da distribuição do entretenimento, as plataformas de vídeo. Tem uma coisa muito legal que vai acontecer, que está acontecendo agora, que é o cloud game, que são colocar os games, todos esses games bacanas em cloud, em servidores, para que eles não precisem mais do hardware, do PC, para que as pessoas possam jogar sem a necessidade de um hardware custoso, para que isso seja através do seu próprio celular ou através da sua própria TV. Se o jogo está na nuvem, todo mundo joga e com performance igual que se tivesse uma caixinha na sua casa. Imagina o potencial de massificação dessa história em função da conectividade dos dados em real time. Então, acho que esse é um pouco geral, assim. O voice vai dominar, né, cara? O voice. Vai, Você vê, a Telefônica tem uma iniciativa global que é a Aura. A Aura é a nossa inteligência artificial e a nossa interface de voz. O interessante disso é você pensar que a interface de voz é só uma parte da história, que é a parte visível. O que está por trás dessa interação de voz é todo o conceito de inteligência artificial. A lógica de você usar os dados e a informação que o cliente te proporciona e que você pode já ter armazenada da internet ou de qualquer outro canto para poder dar uma resposta adequada, para você customizar aquilo que você está entregando e oferecendo. Tem, óbvio, uma avenida aí de debate e de cuidado com a utilização dos dados. A história do concedimento, aqui na Europa é muito forte o tema do GDPR, né, que é a autorização do uso dos dados. Aí no Brasil também isso tem andado muito. E eu acho muito importante que essa história que isso seja forte e que as pessoas se sintam donas dos seus dados e que elas autorizem ou não autorizem a utilização de empresas ou coisas que lhes façam sentido. A gente acha que vai ver uma boa transformação nessa lógica e no uso dos dados como uma ferramenta importante. E aí, as Aura da vida, e os Alexas, os Google Assistant, todos esses, eles têm a interface de voz como parte da transformação, mas toda a inteligência por trás desses dados como a grande coisa de transformação na capacidade de vender produto e serviço, né? Muita mudança. Ô, Fábio, finalizando, tecnologia 5G vai mudar muito a nossa realidade de 4G? Vai mudar muito. E como toda tecnologia, na minha opinião, o 5G é um enabler, né? Como se diz em inglês, é um facilitador. Os casos de uso, eles vão acontecer, porque na hora que você coloca uma infraestrutura potente o suficiente,
o grupo que trabalha com game vai pensar uma aplicação que vai tirar proveito do 5G, então essa história do cloud game vai massificar, o pessoal de telemedicina vai pensar outras coisas e daqui a pouco as cirurgias ou as coisas vão estar acontecendo em lugares remotos com uma qualidade melhor, as fábricas, as indústrias vão poder usar, vão ter aplicações. Então, ele como... É difícil você fazer o seguinte, bom, então, o que o 5G significa? O 5G significa uma plataforma para que muitas indústrias e muitos desenvolvedores e muita gente de tecnologia possa criar produtos utilizando de uma capacidade de conexão mais rápida, com menos latência, onde tem menos diferença entre a ida e a volta da informação na rede e de maneira móvel. Então, isso vai gerar transformação. E o salto é relevante, né, do 4 para o 5. O 5G seria uma nova camada virgem, onde novas oportunidades para novas indústrias vão estar disponíveis. Ou seja, vai ter muita coisa acontecendo, vai ter muita inovação, muito projeto, muita coisa que nunca vimos acontecer a partir do 5G sendo capazes de se realizar. Toda a parte de entretenimento, assim, acho que vai ter uma boa transformação. A parte de realidade virtual, né? De você poder, por exemplo, ir num estádio de futebol ou poder acompanhar uma partida pela perspectiva de um jogador, por exemplo. Você fala, tá bom, eu vi o gol. Não, mas eu quero ver o gol como se eu estivesse olhando pelos olhos do jogador tal. Esse tipo de coisa, eu acho que vão fazer com que a experiência do entretenimento tenha uma transformação muito grande. E aí, quando você começa a ver, tem muito caso de uso já para demonstrar o potencial e a capacidade vindo por esse caminho do entretenimento. E além disso, é lúdico, é legal, né? Começa a dar muita oportunidade. Ou seja, empreendedores, daqui para frente, as oportunidades vão multiplicar em P&G, né? Vão subir aí. O 5G, como tudo de tecnologia, tem um desafio enorme, né? Porque a gente sempre fala, pô, mas tem que ter o 5G, vai em todo lugar. O nível de investimento e o que você tem que fazer na rede, em todos os lugares para você colocar, não é pequeno, é muito grande, precisa de muito esforço. Então, inclusive, os modelos de negócio precisam e estão sendo repensados, sabe? Eu vejo, e aí eu sou de alguma forma parte interessada, porque trabalho na Telefônica, mas tem um modelo um pouco assimétrico hoje, sabe? Onde tem um investimento todo feito na perspectiva de tecnologia, mas depois quando você entra no YouTube, a receita do YouTube vai por publicidade, mas quanto mais banda consumir, melhor, mas os caras lá do YouTube não botam nenhum real, nenhum euro para construir rede. Então, eu sei que cada um na sua, mas tem um descasamento entre, para eles, quanto mais consumo de banda, melhor. Para quem faz o investimento, não necessariamente, porque o dinheiro não flui por aqui, porque a maioria dos planos são fixos, né? De valor fixo, portanto. Então, eu acho que o 5G também pode trazer alguma oportunidade de co-investimento, de pensar lógicas de modelo de negócio que ajudem a dar mais velocidade na capacidade de investimento das redes, né? A Telefônica está fazendo um ótimo trabalho, acho que está se dedicando, tem compromisso de investimento em 5G, está sendo, como sempre, pioneira nas coisas por ser uma empresa líder global, mas eu acho que tem um debate com mais players para colaborar, para fazer junto, para pensar modelo criativo de negócio, para isso ter velocidade, sabe? Boa. Bate-papo interessante, vai passando rápido, vai acabando o tempo. Eu não podia deixar de entrar no esporte, né, cara? Para quem não conhece, cara, depois digita aí Fábio Brugioni no Google, vela. O cara só não foi para a Olimpíada porque ele resolveu não ir, porque ele falou, não, preciso trabalhar. Eu não vou trabalhar, eu não consigo me dedicar tanto. Mas é o nível do atleta que a gente está aqui conversando. Um atleta também de nível global, Vela Star, que é a Fórmula 1 da Vela, né? Seu antigo parceiro, antigo não, só está por enquanto estacionado, que é o Sansone, aí falou que você trocou ele pelo seu filho. Aí eu falo, Sansone, não trocou não, cara. Você tem coisa melhor do que velejar com o filho, cara. Tem coisa melhor do que ser exemplo com o filho. A gente conversou já sobre isso e sei que foi uma alegria grande. O que o esporte, Fábio, representa para você e impacta em tudo isso que a gente conversou até agora, nessa vida louca, internacional, viagem, negócio, gestão, o esporte para você, cara?
É bom. Bom, um abraço para a galera do Team Wine aí, se tiver a galera vendo e Aí. tal. A turma fera, né? Para o Edu e para toda a galera aí. É, bom, eu tenho duas paixões no esporte, que é a vela, em primeiro lugar, e depois as bicicletas. Essa bicicleta, a última vez que eu tive aí com você, cara, você me botou, até anotei aqui, me botou pra pedalar 53 quilômetros. 53 quilômetros, velho. Eu até me perdi. No final já tava tonto que eu me perdi. E aí, em montanha, né? Não era plano, não. É, agora, falando da vela em específico, eu comecei muito cedo com o Optimist, que é a classe, depois eu velejei de 420, velejei muito tempo de laser, tive a oportunidade de representar o Brasil em alguns campeonatos mundiais, de ser campeão paulista, fui campeão brasileiro em alguma classe e tal. É, e sempre foi, para mim, o centro das minhas amizades, né? Foi ali que eu construí, talvez que eu encontrei pessoas com um nível de afinidade maior com o meu estilo de vida, com o que eu gosto. Então, o meu prazer pela vela e por competir se mistura também com os meus amigos e com a minha vida. E aí eu vinha velejando de estar que no Brasil tem velejadores assim excepcionais de outro nível, assim que difíceis de comparar a nível global, na perspectiva global. Lars Grael, Torben Grael, Alan Adler, a turma de São Paulo toda, Dino Pascolato, Eduardo Souza Ramos, tem uns caras que são lendas e tem uma turma jovem, né? Que se juntou ali também para velejar junto com Belotti, com Maurício Bueno e tal. A gente começou a velejar, correr os campeonatos, europeu, mundial, sul-americano, distrito, tudo isso. Foram anos muito legais e eu estava velejando bastante de estar quando eu vim para a Espanha. E aí eu disse, pô, e agora? Como é que eu continuo isso? Que estava gostoso, porque eu estava conseguindo equilibrar o nível competitivo bom, de ter resultados legais, né, nos campeonatos, e trabalhar bastante ao mesmo tempo. E aí eu tive a felicidade de encontrar a classe Snipe, que é uma classe muito tradicional na vela, é uma classe que existe há muitos, muitos anos, talvez década de 40 ou algo assim, ou década de 30, não sei. Mas é um barco muito tradicional, de excelentes velejadores. O Brasil tem uma história imensa também aí nessa classe, e a Espanha também. A Espanha é o segundo flotilha mais relevante do mundo e tal. E é um barco que te permite velejar com uma tripulação mais leve. E aí eu disse, Lucas, que é o meu filho mais velho, vamos velejar de sniper. Ele estava de optimista, vamos, pai, não sei o quê. E aí foi a melhor experiência que eu tive na vela até hoje. A gente deu uma sorte danada, como tudo na vida tem que ter. Primeira regata do campeonato da Copa de Espanha, no ano que a gente chegou aqui, a gente comprou um barco, recebeu o barco lá, usado e tal, e foi estrear o barco. Primeira regata, a gente deu uma sorte danada, porque ventou fraco, nós somos uma tripulação super leve, né, por causa do Lucas. Ganhamos a regata de ponta a ponta. Aí a turma olhava e falava, o que esse garoto tá velejando e tal, e enfim. A partir daí, eles criaram uma relação de carinho com o Luca imenso. A gente tem velejado pela Espanha. E aí, o ano passado foi o auge aqui, porque nós nos classificamos para o campeonato mundial como a sétima a sétima melhor dupla da Espanha nessa categoria. Tem aproximadamente 100 barcos ativos aqui. Então, a gente fez uma campanha muito boa. E nos classificamos para representar a Espanha no Campeonato Mundial, que por coincidência foi no Brasil, em Ilhabela, onde a gente tem casa e cresceu até a vida toda. Então, o ano passado eu tive a felicidade de poder correr um Campeonato Mundial com meu filho, representando o país onde eu estou vivendo, na minha casa lá em Ilhabela. A turma toda aqui da Espanha ficou lá em casa, foi uma baita festa, treinador, velejador, todo mundo. E eu acho que é uma coisa que eu vou guardar com muito carinho. E acho que o Luca também, dessa experiência de velejar junto, de aprender junto, de ter regata que ganha e ter regata que perde. Espetacular. Cara, o esporte, ele, além de trazer um equilíbrio para a gente, né, cara, só faz bem. Ele só faz bem. Se tem um investimento que o retorno é garantido, sem risco, é o esporte. Cara, a gente tem 36 segundos, daqui a pouco vai cair. Eu queria te agradecer imensamente. Um beijão para Renata, manda um abração para Felipe, para André, para o Luca, para todo mundo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, velho, e o orgulho de ser seu parceiro, e você também ser nosso parceiro aqui. Torço demais por você e só tenho a agradecer por tudo
que a gente, até agora, por enquanto, que tem muita coisa para fazer, fizemos juntos. E obrigado, cara. Manda mensagem em 10 segundos que vai cair. Tem muita. Muito obrigado a você e um super obrigado mesmo por poder estar aqui, compartilhar um pouco da história e falar e bater esse papo legal. Abração. Valeu. Valeu.